Nesse vídeo, eu vou te ensinar a resolver a regra de 3 através do método das setas. Você vai ver que esse método é um jeito simples e fácil de resolver uma regra de 3, e quando você for resolver uma regra de 3 composta, esse método vai te ajudar e muito. A tua questão vai ficar bem mais simples, a tua solução vai ficar bem mais fácil para você resolver, beleza? Então, para a gente resolver esse método, através desse método, vamos primeiro entender o que são grandezas, né? Grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional. Bom, grandeza é tudo aquilo que você pode contar em um comando de questão, né? Eu estou contando o número de mesas, número de pedreiros, número... O que você pode contar, ele vai ser chamado de grandeza. Então, a gente vai dizer o seguinte, grandeza é tudo aquilo que a gente pode quantificar, beleza? Então, eu coloquei aqui duas tabelas para a gente entender isso aí de um jeito simples e fácil. Imagina o seguinte, tu vai precisar ir lá na feira e tu vai comprar limão. Se tu comprar um limão, digamos que tu pague lá por esse limão R$ 1. Se tu comprar 2 limões, tu vai pagar quanto? R$ 2. Ó. E se eu comprar mais limões, eu vou pagar mais. Ó. Então, isso quer dizer que as duas grandezas, a quantidade de limão e a quantidade que eu vou pagar, elas estão aumentando. Então, eu vou colocar duas setas aqui para indicar essa situação para a mesma direção, ó, tá? Duas setas para cima. Agora, vamos analisar a mesma situação, mas de um jeito inverso. Então, aqui, ó, se eu comprar 5 limões, eu vou pagar quanto? R$ 5. Ó. E se eu comprar 3 limões, eu vou pagar quanto? R$ 3. Ó. Então, isso quer dizer que a quantidade em limão está diminuindo. E a quantidade em dinheiro, em real, que eu estou pagando, isso também está diminuindo. Então, as duas grandezas, elas estão diminuindo na mesma proporção, certo? Então, duas grandezas, elas serão diretamente proporcionais, grandezas diretamente proporcionais, quando elas aumentarem ou diminuírem na mesma proporção. E se elas forem diretamente proporcionais, não esquece disso, as setas terão a mesma direção. Ou as duas estão apontando para cima, ou as duas estão apontando para baixo, beleza? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Um exemplo muito clássico para a gente, de grandezas inversamente proporcional, é velocidade e tempo. Imagina a seguinte situação. Tu precisa ir de uma cidade A para uma cidade B, ó. E vamos imaginar, tu entra no teu carro e vai dirigindo numa velocidade de 40 km por hora. Só que tu vai levar em tempo de ir da cidade A para a cidade B 4 horas. Aí tu vai pensar assim, eu estou levando muito tempo, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha velocidade. Eu vou colocar a minha velocidade aqui para 80 km por hora. Se eu dobrei a minha velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Vai reduzir pela metade. Então, eu vou levar quanto tempo para chegar na cidade? 2 horas. Então, perceba o seguinte, tu aumentou a tua velocidade. E o que aconteceu com o tempo? Diminuiu. Então quando uma grandeza diminuiu, quando uma grandeza aumentar e a outra diminuir, então vou colocar uma seta para baixo, a gente está diante de um exemplo de uma grandeza inversamente proporcional. Tá ok? Então não esquece disso. Se as duas aumentarem ou diminuírem, elas são diretamente proporcionais e as setas terão a mesma direção. Se uma grandeza aumentar e a outra diminuir, elas serão inversamente proporcional. Então, elas terão direções contrárias das setas. Vamos analisar isso em um contexto. Colocando aqui, olha, um primeiro problema. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Quais são as grandezas que apareceram aí, olha? Apareceu a quantidade de refrigerante e apareceu o tempo. Então, eu vou colocar aqui para a gente, olha. Vou escrever aqui desse lado o refrigerante e aqui eu vou escrever uma outra coluna com tempo. E esse tempo está em hora. E coloca essas informações, ó. Então, aqui, olha, eu tenho 3.000 refrigerantes. Vai ser engarrafado em 6 horas. Quantas horas? Opa, então aqui está o X, ó, a variável.
levará para engarrafar 4.000 refrigerantes. Coloquei aqui 4.000. Agora perceba o seguinte, a primeira seta, e presta bem atenção nisso, a primeira seta sempre vai estar apontada para o lado da letra, para o lado da variável. Então, olha, a variável está para baixo, vou colocar a primeira seta para baixo. E a segunda, para onde vai estar apontando? Agora vai entrar o contexto, eu tenho que analisar a situação. Te coloca no problema que fica mais fácil. Então, imagina o seguinte, para você engarrafar 3.000 refrigerantes, tu vai precisar de 6 horas. Para você engarrafar 4.000 refrigerantes, você vai precisar de mais do que 6 horas ou menos. Mais, ó. Então, a quantidade em hora vai aumentar e a quantidade de refrigerante aumentou. Então essas duas grandezas estão aumentando na mesma proporção. Então ela é uma grandeza diretamente proporcional. Então as setas terão a mesma direção. Ou seja, se a primeira está para baixo, a outra também vai estar para baixo. E agora sim vem a solução. Para você resolver essa regra de 3, você vai ter que equacionar essa situação. Então você vai pegar aqui a coluna onde está a variável, o x, e vai fazer a igualdade. Olha. Então, x vai ser igual a quanto? A 6. Vezes o número que apareceu na ponta da seta. Olha. Quem apareceu aqui na ponta da seta? O 4.000. Ó. Então, eu vou colocar aqui, olha, 4.000. E vou dividir pelo que sobrou. Quem sobrou aqui? 3.000. Então, eu coloco aqui embaixo, olha, 3.000. E agora, simplifica 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo para ficar mais fácil. Quem sobrou aí para a gente? 6 e 4 aqui em cima, olha. E aqui embaixo, quem sobrou? O 3. E olha que fácil que ficou, olha, porque dá para fazer essa divisão aqui, ó. 6 dividido para 3 dá 2. Então, é 2 vezes 4. E 2 vezes 4 dá quanto? Dá 8. Então, a resposta aí para a gente, 8. Beleza? Bora analisar a seguinte situação. Com 6 pedreiros, podemos construir uma parede em 8 dias. Bora colocar logo as grandezas aqui para a gente não se perder. Olha. Então, a gente vai ter a grandeza aqui, pedreiro, e nós vamos ter a outra grandeza aqui, que está em dias. Ó. Dias. Então, com 6 pedreiros, coloca logo aqui, olha, podemos construir uma parede em 8 dias. Quantos dias? Opa, o x está bem aqui, ó, na coluna dos dias. X. Gastarão 3 pedreiros, então o 3 vai estar aqui, ó, para fazer a mesma parede. Então não esquece, a primeira seta vai estar apontando para onde? Para o lado da letra. Ó. Então aqui para o x. E a segunda seta vai estar apontando para onde? Tem que analisar o contexto. Te coloca no problema. Imagina que tu vai contratar aí 6 pedreiros, eles vão construir a tua parede em 8 dias. Só que se tu contratar apenas 3 pedreiros, eles vão construir a tua parede em mais dias ou em menos dias? Em mais dias, ó. Então aumentou a quantidade de dias e a quantidade de pedreiro diminuiu. Então essa grandeza, ela é o quê? Inversamente proporcional. Uma está aumentando e a outra está diminuindo. Se ela é inversamente proporcional, olha o cuidado aí. A direção da seta, ela tem direção contrária. Então eu vou colocar outra seta para cima. E como é que a gente vai resolver isso aí? Do mesmo jeito que nós resolvemos a primeira questão. A gente vai equacionar aqui, ó. Vamos pegar aqui a coluna onde está a variável. Vou colocar aqui do lado para a gente, olha. X é igual a quanto? A 8, vezes ponta de seta. Quem é que está na ponta da seta aqui, olha? O 6, vezes 6. E divide pelo que sobrou. Quem sobrou? O 3, ó. E agora, vamos dividir isso aqui, olha. Quanto dá 6 dividido para 3? 2. Então, nós vamos ter aqui, olha, x é igual a 8. X é igual a 8 vezes quanto? 2. Ó. Então, nós vamos ter aqui que o x vai ser igual a 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16. Beleza? Então, galera, esse é o método das setas que eu falei para vocês. E vocês vão verificar que lá na regra de 3 composta, esse método vai ficar muito mais fácil para vocês resolverem a regra de 3, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.